Olá, gente, bem-vindo à nossa quarta aula do curso de História para o segundo ano, né? Desculpe os sons ao redor aí, que possa vir a aparecer, mas gostaria de trazer aqui um tema muito importante para o nosso curso, afinal todos são, né? Deu nome de sala, né? O ponto onde estamos, o mar português e espanhol. Então nós vamos conversar um pouco sobre a expansão marítima resultante desse processo, né, de desenvolvimento do capitalismo que a gente está vendo aí desde o final da Idade Média, onde nós observamos a formação dos estados nacionais, apoiado pela burguesia, observamos também as reformas que esses processos políticos e sociais vão causar no cristianismo, e agora a gente vai ver como esse processo vão atuar nas rotas comerciais, né, e na lógica comercial, principalmente do mundo. Aqui, ó, nesse centro está a cidade de Constantinopla, tá certo? A cidade de Constantinopla, como você pode ver, é uma passagem aqui da Europa para a Ásia. O que acontece? Essa cidade, ela é um elemento fundamental para todo o comércio que gira nessa região entre a África, a Ásia e a Europa. Todas as cidades importantes de comércio da Itália, né, Florença e Veneza, essas rotas comerciais passam por Constantinopla. E, né, como a gente pode ver, aqui são as principais rotas, né, a gente vê que ela é muito interligada, a gente às vezes tem a percepção de que são grupos isolados, que não havia contato, e a gente vê que essas rotas de comércio, na verdade, são bem longas e atingem regiões distantes, né, inclusive chegando até a China e a famosa Rota da Seda, né, e que atinge longas distâncias. Esse mapa aqui, ele representa a área comercial entre o século XI e XII. Eu gostaria de marcar que isso aqui está na relação pós e durante o desenvolvimento das cruzadas, né? Lá na Idade Média, no século XI, no final do século XI, quando iniciam, né, as cruzadas, vai ajudar a desenvolver muito dessas rotas e interligar a Europa nesse conjunto de rotas que já existiam independente da situação da Europa. Então, um dos fatores fundamentais das consequências, vamos dizer, fundamentais das cruzadas é essa conexão. Acontece que lá no final do século XV, Constantinopla vai ser tomada pelos turcos. E os turcos, né, nesse momento, são ligados aos povos árabes, e eles estão em conflito com o cristianismo, os cristãos. Então eles bloqueiam essa passagem comercial de livre acesso para a Europa e começam a cobrar taxas muito altas, o que vai encarecer muito essa rota comercial aqui para a Europa. Isso vai promover, vai estimular na Europa uma necessidade de buscar outras rotas. Então, eles vão tentar de duas formas. Uma primeira é tentar buscar rotas por terra, que vai levar a uma história muito interessante que eu vou contar para vocês no final desse vídeo. E a outra, que é que a gente vai focar mais ao longo do vídeo, são as rotas marítimas. Tá bem? O primeiro país a conseguir se estruturar nessa nova lógica econômica e social e começa a desenvolver esse projeto de navegação é Portugal. Tá? A gente viu que lá no final do século XIV, início do XV, Portugal já passa por um processo de unificação do Estado, e esse processo vai fundar uma nova dinastia, a dinastia de Avis, e já os filhos
do rei Dom João I de Avis vão bancar o início, a partir da aliança com a burguesia, esse início dessa exploração. Então, os 5 filhos deles, especialmente o rei, né, o Dom Duarte, e o irmão dele, Dom Henrique, que vai ser um prior de uma ordem religiosa, eles vão desenvolver e buscar juntar em Portugal diversos conhecimentos a respeito da navegação, conhecimentos que já se sabiam de outros lugares e também conhecimentos novos que eles vão desenvolver isso. O nome disso se deu de Escola de Sagres, né, porque supostamente ficava na cidade de Sagres, em Portugal. Quando fala de Escola de Sagres, é bom a gente pensar não em um prédio, assim, que nem tem o IFE, né? Onde é o IFE? É ali. Mas Escola de Sagres, se ela realmente existiu, o que também é um pouco duvidoso, a gente tem que pensar no sentido de uma tradição de Sagres, né? Um momento em que Sagres se tornou um centro de desenvolvimento de tecnologias e de conhecimento marítimo. E então, se ela existir, vai ser nesse aspecto. Mas também é um pouco complicado acreditar que existiu um centro que dava sentido a todo esse processo, né? Porque são várias pessoas que estão estudando ao longo de Portugal e desenvolvendo essas tecnologias, tanto em nível de desenvolver embarcações, criar tipos de vela que aproveitem melhor o vento, assim como outras tecnologias. Eu só gostaria de lembrar a vocês, né, que há um certo, vamos dizer assim, problema de navegação muito grande, que é o seguinte: na época, através de alguns equipamentos específicos, era possível calcular as latitudes, mas não as longitudes. A gente só vai começar a conseguir arrumar um método para calcular as longitudes quando se desenvolve um relógio com qualidade de funcionamento que dê para usar na embarcação. Já existiam relógios na época, só que o mecanismo era muito frouxo, então o balanço do navio, as situações que eles colocavam na viagem, né, de trepidação, de balanço, fazia esse relógio não funcionar direito. Então não adiantava nada. Por quê? Como é que faz? Eles determinam o horário de Lisboa, né, que nem determina os fusos horários. E aonde eles vão estar, eles vão determinar qual que é o meio-dia, quando o sol estiver bem acima na linha do horizonte. E então, quando o sol estiver bem acima, eles determinam qual é o meio-dia e vê a distância temporal. Olha, se agora no meu relógio aqui está marcando 1 hora, que seria o horário de Lisboa, então o meio-dia aqui ocorre 1 hora depois de Lisboa. Então eu sei que eu estou navegando em direção a leste, né? Que desculpa, a oeste, né? Porque o sol vai de leste para oeste. Eu sei que eu estou indo para oeste, já que está 1 hora atrasada. E a partir dessa diferença eu consigo calcular quantos graus a oeste eu estou. Então, naquela época não se tinha essa tecnologia para isso. Portanto, um dos principais modos de navegação é chamado sistema de cabotagem, que é o seguinte: é isso aqui. A navegação ela vai sempre próxima da costa, acompanhando as correntes marítimas, de preferência em poucos momentos perdendo a visão com a costa. E aqui, por exemplo, tem as ilhas, né, Madeira, que era um ponto de abastecimento importante, em que eles vão, por exemplo, se quer chegar até o Congo, eles partiam até Ceuta, lá eles reabasteciam o navio, preparavam para a viagem e desciam até a Guiné e depois descia até o Congo. E então, na verdade, no meio dos caminhos tem pequenas paradinhas, tá? Aqui são
estou usando apenas como exemplo, mas eles iam fazendo essa navegação de proximidade com a costa e parando de ponto em ponto. Isso chama navegação de cabotagem, esse tipo de navegação. Como vocês podem ver, ainda que no começo do século XV, 1415, Portugal domina um lugar muito importante, que é Ceuta. Note que ele fica aqui bem no estreitinho da passagem do Estreito de Gibraltar, que dá acesso do Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. E esse ponto, ele é um ponto estratégico fundamental, porque ele está ligado a todo o comércio dessa região que a gente já viu quando estudou a África, né, que aqui tem uma rede complexa de comércio muito grande dos povos que fazem suas caravanas pelo deserto, né, como cidades importantes que existem aqui nessa costa, que também ligadas ao comércio, e dá um acesso a Lisboa para a costa da África. E aí eles vão fundando, né, fortes, vão fundando pequenas feitorias ao longo dos lugares onde vão estabelecendo. Alguns lugares são de maior importância. Aqui nós temos o Cabo Bojador, né, que é cruzado em 1434, que era uma travessia muito difícil de se fazer. Aí é feita essa travessia aqui. Por volta de 34 a 62 se conquista, né, o trajeto até aqui, a região da Guiné. Entre 82 e 85, o Congo, né, aqui a região. E finalmente, dos pontos mais difíceis de navegar pela geografia, como pelas correntes marítimas, que é esse contorno aqui, que era chamado antes Cabo das Tormentas, e a partir da viagem de Bartolomeu Dias, que consegue fazer esse contorno, passa a chamar Cabo da Boa Esperança em 1487. Né? O rei português ele vai renomear essa região aqui de Cabo da Boa Esperança a partir de 1487. Então note que é um processo de quase 100 anos, né, cerca de 70 anos, para conseguir atingir esses pontos. Não é um processo rápido, né, de navegação. E ao longo desse processo já vai se estabelecendo novas rotas comerciais, tá? Nesses pontos aqui já vão se estabelecendo. Então Portugal é um dos primeiros a se lançar nesse projeto marítimo e vai buscar o caminho para as Índias, que é um dos principais pontos de comércio em que a Europa tinha interesse, via o mar. Contornando a África. Já a Espanha vai ter uma ideia diferente. A Espanha, né, a partir do princípio de que o mundo é redondo, vai ter a ideia de, em vez de contornar a África, como Portugal estava fazendo, dar a volta no mundo e chegar até o outro lado, aonde estaria a Índia, e estabelecer essa rota comercial. E nisso vai mandar as expedições, né, do famoso Cristóvão Colombo, que a sua primeira viagem em 1942, que está aqui em azulzinho, que essa aqui é a rota onde ele passa, né, pela região do Caribe aqui, das Ilhas Caribenhas, bem no centro da América, e retorna à Espanha. Essa viagem aqui que vai relatar a descoberta da América. Porém, Colombo acreditava estar chegando às Índias, né? Portanto, que ele chama os habitantes dessa região de índios, né? Relativo à Índia. E ele vai ter essa crença de que só mais tarde vai se descobrir que se trata, né, de um outro continente, de um outro território novo que ainda não se tinha conhecimento da existência por parte dos europeus, desse período moderno, que não conhecia essa região. Então para eles vai ser uma descoberta, né? Quando você fala em descoberta, você está falando a partir da perspectiva desses espanhóis. E também não deixa de ser uma descoberta, né, para as pessoas daqui, que habitavam essas regiões, da existência desses povos que vieram tão distante nessas embarcações. Ele faz uma segunda viagem em 43,
uma terceira em 98, e a última viagem que ele faz é em 1502. Ele morre pouco tempo depois de 1502, reivindicando direito à posse a essas terras, né, já quando se descobre que se tratava de um outro continente. Ele morre requisitando, e a Espanha, ao entender que ele já tinha prestado seus serviços, não era mais um contratado da coroa espanhola, não considerou o direito dele de receber território nessas terras novas descobertas, né? Quando a gente fala em descoberta, já disse, a partir da visão eurocêntrica, né? Alguns textos da época falam em achamento. A gente vai ter diversas palavras para esse processo, todas elas são envolvidas num processo ideológico de pensamento. Não existe uma palavra neutra para determinar esse processo histórico e nenhum outro processo histórico. Então, a gente precisa lidar com as palavras que a gente tem. Geralmente os historiadores acabam optando pelo termo da época, que é achamento. Então aqui a gente tem em 1492 a descoberta, mesmo que, vamos dizer assim, inconsciente, né, achando ter chegado às Índias, da América por Cristóvão Colombo. A partir desse processo, né, de conhecimento dessas terras, que verifica-se que não são as Índias, né, a Índia, para a gente saber, está aqui, o rapaz chegou aqui, o Reino de Portugal e Espanha vão entrar num debate sobre a divisão dessas terras. E lembrando que são dois reinos muito importantes para o Papa. São dois reinos que são muito ligados ao papado e possuem forte influência política e econômica em relação ao papado. Então, o Papa, né, vai interferir nessa disputa entre os dois países, e primeiro vai ser definido nessa linha pontilhada aqui a bula intercoetera, né, em 1493, ou seja, um ano após a viagem de Cristóvão Colombo, determinando que a partir de uma determinada distância das Ilhas Canárias, delimitaria uma linha, né, obviamente imaginária, ninguém foi lá traçar essa linha, daria um trabalhão, e os peixes iam comer, e o coitado da tartaruga ia se enrolar na linha. Então, essa linha imaginária aqui, determinando a distância. Portugal vai apelar, vai exigir um novo tratado, pedindo para empurrar a linha um pouco mais para cá. O que a linha dizia? Que todas as terras descobertas no novo continente, a partir do lado oriental da ilha, o lado a leste, seriam pertencentes a Portugal. Ao lado ocidental, seriam pertencentes à Espanha. E então, nesse novo tratado, que é o famoso Tratado de Tordesilhas, que é realizado, né, no ano seguinte, em 94, vai estabelecer essa linha, determinando, e aqui esse território aqui, em 1530, vai passar, né, Portugal certifica o domínio dele com a navegação de Pedro Álvares Cabral em 1500, mas a ocupação dele efetiva começa em 1530, vai certificar, né, que é que vai dividir as capitanias hereditárias. É esse, né, território aqui. E o restante caberia à Espanha. Obviamente, os outros reinos ficaram muito incomodados com essa divisão. Inclusive o rei francês questiona, né, ele faz uma pergunta irônica, querendo saber onde que estava o testamento de Adão, que dividia o mundo entre Espanha e Portugal. E os países que vão se lançar um pouco mais tardiamente as navegações, como por exemplo a França e a Inglaterra, a França, né, e a Inglaterra, vão desrespeitar essas linhas.
esse tratado, eles não vão acatar esse tratado e vão desenvolver diversas colônias, especialmente aqui na América do Norte. Inclusive, a França, né, tenta desenvolver uma colônia na região que hoje seria o Rio de Janeiro, nesse percurso, né, e também vai se utilizar muito de pirataria para atacar os navios portugueses e espanhóis que estão fazendo essas rotas aqui de navegação. Acontece que, como a gente supõe, né, o mundo é redondo. O problema de você traçar uma linha e dizer, olha, daqui para cá é da Espanha e daqui para cá é de Portugal, é que daqui ele dá a volta e vem para cá. Então, quando já por volta do século XVI começam a ter essa relação com a Ásia, né, as navegações conseguem atingir já no final do século XV a Índia, assim como começa a chegar o Japão, a China, outras regiões. Isso vai gerar uma disputa muito grande entre as tropas portuguesas e espanhóis, especialmente nessa região. Também já vai ter, né, nesse contexto, entrando a Espanha entrando nessa questão os ingleses, né, também vão começar a entrar nessa disputa já no território da Ásia. O que vai ser feito? Vai ser um tratado de Saragoça que vai passar como se fosse uma linha de Tordesilhas para esse lado, né? Então, esse tratado ele vai adquirir circunstâncias muito diferentes, até porque esses territórios aqui eles não são tomados da mesma forma que é tomada a América. Aqui vai estabelecer mais redes de comércio do que uma ocupação efetiva nesse momento. A ocupação, a invasão de domínio vai se dar mais adiante, no século XIX, de alguns territórios da China, por exemplo, né, e da Ásia. Vai se dar do Oriente em geral, vai se dar mais pelo século XIX, mas aqui vai estabelecer marcos de pontos importantes para o comércio e a navegação. Tá certo? Então, continuando. Eu gostaria de trazer aqui 3 navegações importantes que podem cair em algum momento, né, de prova, assim, mas só para a gente ter uma base. Assim, existem diversos navegadores com diversos trajetos diferentes, mas aqui eu vou trazer, né, 3 nomes que acabam tomando certo destaque pela sua importância, que eu gostaria de apontar para vocês. Em 1488, como a gente viu, Bartolomeu Dias, ele é o primeiro a conseguir fazer esse trajeto e chegar, né, atravessar o Cabo das Tormentas, que aqui está como Cabo das Tormentas, e renomeá-lo em Cabo da Boa Esperança, que é uma grande conquista, né, para o conhecimento naval português. Pouco tempo depois, cerca de 11 anos, Vasco da Gama já consegue fazer a navegação. Esse aqui, o trajeto aqui vermelhinho, é o do Vasco da Gama, até Calicut, na Índia, estabelecendo a rota comercial. O Vasco da Gama faz 3 viagens ao longo da sua vida, né? Inclusive uma delas ele é enviado com uma frota de guerra para responder a diversas revoltas da tentativa de domínio português na região. Então ele vai com uma frota de guerra, mas os principais objetivos desses caminhos era a busca por esse lucro, né, comercial, sustentando essa lógica mercantilista do capitalismo que está surgindo na Europa. E por fim, no ano seguinte, em 1500, parte a navegação a frota de Pedro Álvares Cabral, que ele dá apenas uma passagem aqui na região do litoral nordeste da costa do Brasil,
né, e em seguida parte para a Índia. O seu verdadeiro objetivo em termos de navegação era fazer comércio com a Índia. Existem diversas histórias que são contadas, se foi por acaso, se foi porque teve uma chuva e desviou ele do trajeto, ou se não, se foi só para uma confirmação política. Na realidade, pouco importa essas questões assim, de quais são os verdadeiros motivos, né? Como se houvesse uma essência ao encontrar esse verdadeiro motivo. A grande questão que se coloca aqui é a afirmação do direito de posse português dessas terras, né, e que neste momento, ainda em 1500, essas terras não apresentam uma importância econômica direta para Portugal. Só a partir de 1530, que é quando Portugal vai perder os seus contatos, vai perder a força sua de comércio aqui na Índia, né, que vai entrar com a disputa com outros povos, como os ingleses, holandeses e franceses, que então ele vai perder esse ponto aqui, e então ele vai passar a explorar a costa do território aqui da América. Tá certo? Então isso é uma coisa mais fundamental, assim. Inclusive, né, questiona em algum momento de Pedro Álvares Cabral ter sido realmente o primeiro português aí, e existem outras considerações a respeito disso, mas eu acho que não é o tema central nosso aqui. Prosseguindo, eu queria fazer aqui apenas um aspecto também para vocês darem uma olhada no mapa, né? Que tem aqui as 4 viagens de Cristóvão Colombo, a viagem até Calicut, né? Do Vasco da Gama, e uma outra viagem muito importante que eu gostaria de marcar para vocês, que é a de Fernão de Magalhães, tá? Que é a primeira circunnavegação, ou seja, é a primeira viagem que passa pelo sul aqui da América, né? Aqui sai aqui, tá, gente? Ó, que nem o War, lembra do mapinha do War? Então, e infelizmente ele morre no meio da viagem, numa ilha aqui da região do Pacífico, no confronto com nativos, o Fernão de Magalhães, porém a frota continua essa viagem. O Fernão de Magalhães, apesar dele ser português, essa viagem é comandada pela Espanha, tá? O capitão ele é de nacionalidade portuguesa, mas a frota foi financiada e comandada pela Espanha. E ele realiza a primeira circunnavegação e comprovando, né, oficialmente aí que a Terra é redonda. Eu gostaria de trazer aqui para vocês um pequeno detalhe muito importante, que eu acho uma história muito interessante, que é o mito do rei Prestes João. Acreditava-se na história de que havia um reino branco e cristão perdido no centro da África. E esse reino seria fundamental para restabelecer o comércio perdido, né, lá com a tomada de Constantinopla, com a Índia. Então, algumas expedições partem por terra da Europa, né, de Portugal e da Espanha, partem por terra para encontrar esse caminho, buscando estabelecer uma base primeiro nesse suposto reino. Acontece que, obviamente, esse reino é um mito, né, ele não existe. Existe um reino negro de Axum, que vai se desenvolver depois, isso é a Etiópia, que é um reino cristão negro, que vai criar umas especificidades próprias, né, do seu cristianismo, como a gente viu quando estudou a África, e muitos acreditam que dentro do imaginário europeu, eurocêntrico, ao se falar de uma existência de um reino cristão na África, os europeus suporam que esse reino
por ser cristão, deveria ser branco. E então, por uma relação de preconceito, criou isso. Mas eu, particularmente, eu acho essas leituras de mito, elas enfraquecem um pouco uma lógica do mito. E eu acho que isso está relacionado a uma relação que depois vai se desdobrar na ideia de utopia, né? Que é a busca por uma terra perfeita, né? Especialmente nesse momento onde estão se descobrindo territórios novos, a Europa está conhecendo um mundo até então desconhecido para ela. A ideia de encontrar uma perfeição de si, um espelho de si perfeito, né, aquilo que a Europa não conseguiu ser, uma Europa sem pobreza, uma Europa sem fome, sem peste, que tenha se consagrado aí dentro dos preceitos, né, do cristianismo, e tenha se consagrado dessa forma, né, longe desses pecados, livres dos pecados que ao ver dos europeus, né, avassalavam o território europeu, se torna um certo desejo de paraíso na Terra. Eu prefiro uma leitura nesse sentido. Portanto, que ao se conseguir ter um mapeamento mais claro da África e saber que esse reino não existe na África, eles não vão desconsiderar esse reino como falso. Eles vão empurrar esse reino em direção à Ásia. Né? E se a gente pensar na navegação, a busca do Eldorado pelos espanhóis, que seria uma terra perfeita de ouro, com rios de leite e farta alimentação, que eles vão buscar na América, e sempre que não encontra, vai sempre levando adiante, né? Hoje talvez nos alienígenas, no mundo além, sempre essa fronteira do qual o ser humano ainda não atingiu, e que vai buscando esse espelho de nós perfeito, né? Um espelho que não mostre nenhuma ruguinha, que não mostre uma barba fora do lugar, um espelho perfeito, vamos dizer assim, da sociedade que a gente procura. Então, existe essa busca, e eu prefiro ler dessa forma do que simplesmente um engano, um equívoco, mas uma filosofia, uma compreensão de mundo que passa, inclusive, pela própria lógica teológica do cristianismo, né, que é o paraíso. Então, reencontrar esse paraíso perdido, né, como que está relacionado com o princípio da existência humana dentro do cristianismo, para mim é um elemento fundador e forte dessa ideia da constituição de reinos utópicos e imaginários. Também, já se aproximando do fim, eu gostaria de trazer 2 livros importantes para os portugueses, que vai lidar com a narrativa dessas navegações. O primeiro, publicado em 1572, Os Lusíadas, escrito por Luís de Camões, que vai fazer vai narrar, né, todo esse processo de Portugal, né? É interessante porque ele é escrito em um momento em que, lembra que eu falei para vocês que em 1530 já começa a explorar o Brasil porque perdeu a Índia. Em 1570, Portugal já depende muito até das embarcações inglesas para fazer o seu transporte para o Brasil. Então, já nesse período em que há essa queda, essa decadência do grande império português, se escreve um épico, né, recontando essa pátria que teria esse grande império que não se fez, que não se deu continuidade, né? Que Camões está presenciando, né? Vamos dizer assim, a decadência. Eu não gosto de usar esses termos porque ele supõe uma certa linearidade de crescimento e decadência, e a história é um pouco mais complexa do que isso, na verdade bastante mais. Mas ele está vivendo já os últimos dias desse império marítimo português. E, inclusive, isso vai criar uma certa perspectiva dos portugueses em relação à sua própria história, em que eles vão considerar que existiu uma época grandiosa, que seria essa das navegações, né, até a relação com a Índia, e depois disso o Portugal entra em decadência. Há um longo debate sobre os motivos feito na historiografia portuguesa, e que Portugal então seria uma nação que morreu. Eles viam a nação como uma espécie de ser vivo, né, que ele teve seu auge, sua juventude durante esse período, e que agora envelheceu e está aguardando a morte. Em certa forma, em resposta a esse pensamento, em 1934,
Fernando Pessoa publica em plena ditadura de Salazar. O livro demora mais tempo para ser escrito, né? Ele demora cerca de 20 anos para ser escrito, então ele começa a ser escrito anterior à ditadura de Salazar, mas ele é publicado já no período da ditadura. Ele publica esse livro, Mensagem, que é vamos dizer assim, alguns definem como um épico lírico, se é que isso é possível, mas ele vai buscar resgatar um império português, mas ele vai dizer que houve um engano, que esse império português não seria um império de domínio de terras como os portugueses imaginaram aqui no século XV e XVI. Seria, na verdade, um império cultural. Então, reanimar essas forças que deram potência para Portugal se lançar ao mar e encontrar essas terras seria uma missão que Fernando Pessoa enxerga como de sua geração, né, e dos portugueses que vivem naquele momento de reconstituir Portugal e afastar essa ideia de que Portugal é um país que morreu, né? Ele fala que se ainda há alguma fagulha de fogo, há vida, né? E se há vida, há esperança, nesse sentido de reconstituir a pátria portuguesa a partir dessa noção de império, mas aqui não mais se tratando de um império de domínio de terras, mas um império cultural e que levaria a um novo conhecimento religioso, a um novo conhecimento artístico que daria início a uma nova era no mundo, né? Como a gente pode marcar, por exemplo, os gregos, que através da filosofia, na nossa narrativa histórica, criaram uma era, né, do pensamento grego ali, que tem, vamos dizer assim, para alguns seu ápice no século IV a.C., ou para alguns anteriormente, né, dependendo aí do autor que a gente pegar, mas tem essa grande cultura grega do qual o Ocidente toma como referência, que é completamente insignificante, por exemplo, para os japoneses. Mas é colocado dessa forma, assim. Por exemplo, Confúcio tem uma importância muito maior para os chineses do que Platão, né? E assim como para a gente, Platão tem uma importância em termos de construção de pensamento maior que Confúcio, apesar de que é mostrado que os pensamentos tanto do Ocidente e do Oriente, nessa linha, ela não é uma linha que corta o mundo em duas partes, separa. Esses pensamentos estão em constante comunicação através dessas viagens, do comércio. Há uma troca muito grande e muito do pensamento que formula os gregos vem da região, por exemplo, do Levante, que já está ao Oriente, né? Da região da Babilônia. Então existe essa comunicação ampla. Tá? Para finalizar, vou indicar aqui um filme para vocês, um filme do diretor Ridley Scott. Ele é um diretor, fez Alien, e talvez se a gente parar a pensar, talvez seja uma versão de Alien, né? O passageiro que chegou na América, mas ele conta, né, a conquista do paraíso, essa busca por essa terra e a viagem de Colombo, né, a primeira viagem até a América, e esse encontro desses povos tão distintos, com cultura e tradições tão distintas, né? Não deixa de ser para nós um paralelo, se até pensando na figura do Ridley Scott como diretor, né, e pensando no filme Alien, né, e até mesmo no filme Prometeu, um certo paralelo com a ideia de encontrar uma civilização alienígena, né? Por exemplo, os europeus chegaram a discutir se os índios possuíam ou não alma, se eram ou não pessoas, o que pra gente hoje é obviamente uma discussão sem sentido. Para eles era um problema que surgiu diante do surgimento de toda uma outra humanidade que não compartilha das mesmas crenças, né? Inclusive um abalo nessa estrutura da religião, por exemplo, né, cristã, que encontra um povo que não possui a revelação divina, né? Então, o que cabe a esse povo? Será que esse povo é um povo o qual não merece a revelação divina? Ou seria ele um povo que o qual Deus colocou ao mundo para que os homens europeus levassem
a revelação divina. Isso vai transformar em diversos debates, né, ao longo do período de colonização. Então eu trago aqui esse filme aí para quem se interessar, buscar ele e assistir. Agradeço aí a paciência de todo mundo, certo? Bons estudos e até o próximo vídeo. Valeu!